e os suplementos. Pronto, mais uma vez. Bom, vou começar por desejar um bom ano para todos, com muita saúde, com tudo de bom para vocês e para as vossas famílias e para as vossas pessoas mais queridas. Vai ser um ano de muito trabalho. A nível de legislação, se calhar vamos nos encontrar muito mais vezes do que no ano anterior, porque tudo indica que vamos ter assim algumas mudanças, sobretudo a partir de março, não é? Acredito que algumas coisas vão mudar. O meu compromisso, e mais do que uma relação de trabalho, é esta relação de amizade que já lá vão muitos anos com a APEC, é fazermos de facto estas formaçõezinhas pontuais de 1 hora de cada vez, de vez em quando, que não custa muito, mas que vai permitindo, da minha parte, permite-me atualizar-vos e chamar-vos a atenção para aquilo que são as alterações mais recentes para questões de direito laboral que vos dizem respeito. Da vossa parte, poderão sempre aproveitar estes momentos para me trazerem algumas questões mais atuais, a propósito do tema ou não, que façam sentido falar agora. E esta formação, o facto de ser agora em janeiro, eu esperava, de acordo com algumas informações que tinha, que já tivessem saído mais algumas alterações, ainda a regulamentação da Agenda para o Trabalho Digno, ainda não saíram todas e, portanto, eu pensei assim: ora bem, é início do ano e nós temos duas preocupações muito concretas. Uma delas tem a ver com a alteração do salário mínimo, que entra em vigor já com efeitos a partir do dia 1 de janeiro, e que nos vai levantar um problema, que é o salário mínimo alterou de forma imperativa, mas a nossa contratação coletiva de trabalho ainda não alterou e, portanto, os salários médios e superiores ainda são de acordo com a tabela. Portanto, vamos já falar o que fazer nessa situação. Por outro lado, é agora e a partir do dia 1 de janeiro que nós ficamos a saber que aqueles trabalhadores que estavam de baixa e que a baixa começou em 2023 e que vai acabar este ano, baixas superiores, baixas por doença, e só para estas, superiores a 30 dias, esta é a chegada à altura para nós verificarmos que, não se vencendo as férias no dia 1 de janeiro de 2024, eles terão que ir à Segurança Social pedir o pagamento da prestação compensatória das férias relativamente ao período de baixa do ano passado. Portanto, esta é a altura certa, que tem agora 6 meses para o fazer, mas se nós conseguirmos preparar já isto, já é trabalho que tiramos das nossas costas. Pronto, o meu objetivo então era, como estas questões agora vão-se já colocar, começar já por elas, e de forma transversal. Pronto, então nós, e aqui o legislador, em vez de deixar, como às vezes acontece, a definição do salário mínimo nacional, de a deixar para o Orçamento de Estado, antecipou-se e, portanto, em novembro ainda do ano passado, foi atualizado o salário mínimo nacional para todo o território continental e que fica neste momento em 820 euros por mês para quem trabalha a tempo inteiro, porque quem trabalha a tempo parcial receberá, obviamente, de forma proporcional ao tempo trabalhado. Este é, então, presentemente, o salário mínimo nacional em todo o território nacional para toda a gente que trabalha a tempo inteiro. Se nós pensarmos um bocadinho, nos últimos 10, 12 anos, o ordenado mínimo nacional alterou, subiu quase euros. Nós tivemos muitos anos com o salário mínimo nacional em 485 euros, mesmo muitos anos. Vou só pedir a quem tem o micro ligado, por favor, de desligar, está bem? Senão nós não nos conseguimos aqui ouvir. Pronto, é isso. Quem tem o micro, por favor, desliga. Mas depois ativam quando for para fazer as perguntas, está bem? Estejam à vontade para me interromperem às vezes que quiserem. Pronto, então dizia-vos que nos últimos 12 anos o salário mínimo nacional subiu em Portugal quase 400 euros. De facto, nós tivemos muitos anos nos 485 euros e depois tem vindo a subir assim de forma anual, sempre, sem parar um ano sequer, sem estar estagnado. O que é muito bom, mas levanta desde logo um problema que é e os salários médios e os salários superiores. Ora, ao contrário do que acontece na administração pública, em que na administração pública. Eu vou só pedir mesmo a quem tem o micro ligado, o favor de desligar, está bem? E peço desculpa estar outra vez a dizer isto, mas faz assim sempre muito ruído. Pronto, então dizia-vos, ao contrário do que acontece na administração pública, em que
é o próprio governo que altera as tabelas da remuneração e, portanto, mexe no valor de baixo e mexe nos outros valores todos. No setor privado, que é onde nós nos encontramos, a tabela das remunerações é alterada por força da contratação coletiva de trabalho. E percebendo isto e percebendo esta alteração tão grande do salário mínimo nacional, um dos grandes objetivos e dos grandes apelos feitos na agenda para o trabalho digno é justamente a que haja aquilo que eles designam de uma contratação coletiva dinâmica, por forma a que se alterem a contratação coletiva de trabalho para que se possa mexer nos salários médios e nos salários superiores. Porque, deixem-me só fazer aqui uma interrupçãozinha para dizer aqui uma coisa, porque enquanto isto não acontecer, nós temos as tabelas remuneratórias que são aprovadas e que constam do nosso boletim do trabalho e do emprego, que neste momento é 2022 e que eu estou só aqui a ver, só para vos dar aqui um exemplo, nas tabelas salariais, por exemplo, no valor de base da tabela. Portanto, eu estava aqui a ver a questão dos docentes profissionalizados e, portanto, nos docentes profissionalizados não temos valores abaixo destes, mas temos nas outras categorias profissionais, temos valores abaixo destes, para os docentes não, mas temos para o pessoal não docente. Para o pessoal não docente, por exemplo. Eu não quero interromper, mas já está atualizado. Ai já? Já desde o dia 8 de dezembro. É o BTE número 45, doutor. Peço desculpa. Ah, pronto, então diga-me lá, que eu assim já vou já fazer É isso. o BTE 45. 45. DTE. 45, do dia 8 de dezembro. Ah, como não me tinham dado essa informação, pronto, obrigada, obrigada. Pronto, então esta questão já então a altero, ok, muito bem. Então este BTE já foi atualizado, portanto altera o salário mínimo por força da lei e então por força do contrato coletivo de trabalho que foi entretanto alterado e obrigada a quem o disse, que eu entretanto não estava a ver, portanto agradeço na mesma. Já foi alterado e adequando-se e o valor de base da tabela, então, estou só aqui a procurá-lo, o valor de base do pessoal não docente já está então nos 820 euros para o nível Q8. Portanto, já estamos atualizados para os assistentes educativos o nível Q8 820, nos técnicos o nível R8 835, técnicos superiores o nível S8 1102/50 e o nível dos especialistas T8 1312/50. Muito obrigada então não só pela atualização, mas também pela informação, porque isto depois vai-me servir para vos fazer uma atualização então de todas estas matérias. Portanto, relativamente então ao salário mínimo é por força da lei, tabela já adequada a este salário mínimo. Relativamente aos Açores e à Madeira, temos de facto salários mínimos nacionais diferentes, superiores, e a regra é sempre esta, superiores àquilo que resulta do, do, do do salário mínimo nacional. E relativamente aos outros salários, salários médios e salários superiores, temos então agora a tabela atualizada. E este era um ponto que eu gostava de vos dizer, por acaso correu bem, porque tiveram a atualização ainda antes da entrada do dia 1 de janeiro, mas há muitos anos em que isso não acontece. Portanto, são muitos os anos em que, não é só no vosso setor, noutros setores, em que a atualização não acontece logo a partir do dia 1 de janeiro. Quando eventualmente isto acontecer, o que é que nós temos que fazer? Temos que atualizar sempre o salário base mínimo e aguardar pela publicação da tabela dos outros salários para depois os atualizar. Normalmente fazemos isso com efeito retroativo. Pronto, vamos então agora ver que além do salário, muitas vezes a remuneração dos trabalhadores é composta por outros suplementos, por outras componentes. E são estas que nós agora então vamos ver. E vamos começar por ver aquilo que resulta do vosso contrato coletivo de trabalho, e nesta matéria não houve alterações, portanto mantém-se aquilo que aqui tenho, até porque as alterações foram relativamente aos valores de tabela de categoria, relativamente aos suplementos salariais, é aquilo que já vinha anteriormente consagrado no vosso contrato coletivo de trabalho, e a regra aqui terá que ser sempre a seguinte, que é tudo o que resulta do Código do Trabalho, vamos considerar como os mínimos dos direitos a dar aos trabalhadores,
além destes direitos dados aos trabalhadores por força do contrato de trabalho, podem ser dados outros que resultem dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Na verdade, o nosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não cria muitos suplementos remuneratórios. Há alguns instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que estabelecem novos suplementos remuneratórios, não é o caso do nosso, mantém-se mais ou menos idêntico àquilo que resulta do Código do Trabalho. E por isso eu vou fazer com vocês agora este exercício de, primeiro, ver aquilo que é específico para vocês e esclarecer aquelas questões que são que se coloquem a propósito de cada um e depois vermos aquilo que é genérico para todos os vossos trabalhadores e para todos os trabalhadores que em Portugal continental e nas ilhas trabalhem no setor privado. Então, desde logo, é o vosso contrato coletivo de trabalho que diz que, na matéria do trabalho suplementar, rege-se pelo que está no Código do Trabalho. Ora, o Código do Trabalho, no que diz respeito ao trabalho suplementar, teve uma alteração agora com a agenda para o trabalho digno. E a alteração está aqui, que é: resulta então do Código do Trabalho, alterado pela Agenda para o Trabalho Digno, que há novos valores de trabalho suplementar. Ou seja, o trabalho suplementar prestado até às 100 horas anuais é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos: 37% na primeira hora ou fração desta e 37,5% por hora ou fração subsequente em dia útil, 50% por cada hora ou fração em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar ou em feriado. Portanto, isto nas primeiras 100 horas de trabalho suplementar. A partir daí, passamos para os valores que são exatamente o dobro destes valores, portanto, respectivamente, 50%, 75% e 100%. Não se esqueçam nunca de que o trabalho suplementar, além de conferir direito à remuneração, confere também direito ao descanso compensatório remunerado. Portanto, é importante termos em conta esta recente alteração ao Código do Trabalho, que, por força deste artigo 41 do nosso contrato coletivo de trabalho, aplica-se desde já a vocês. Não sei se em todas as instituições existe ou não muito trabalho suplementar, mas uma forma de trabalho suplementar, uma forma de obviar ao pagamento de trabalho suplementar será recorrer ao banco de horas, coisa que nós podemos fazer, por exemplo, através de um referendo nas vossas escolas, referendo aos trabalhadores. Se 65% dos trabalhadores responderem afirmativamente que sim, senhor, querem banco de horas, poderão aplicá-lo a todos os outros. Bom, segue-se então agora o artigo 42, com a retribuição do trabalho noturno. As horas de trabalho prestado em regime de trabalho noturno serão pagas com um acréscimo de 25% relativamente à retribuição do trabalho equivalente prestado durante o dia. Portanto, alguns instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho fazem o que se diz no número 2, que é, em vez de aumentar 25% ou outra percentagem o trabalho noturno, o que fazem é reduzir o número de horas de trabalho e, portanto, o valor é o mesmo, mas como há uma redução do número de horas de trabalho, na prática o valor hora acaba por ser majorado. Para nós, essa possibilidade da redução do tempo de trabalho acaba só por ser possível mediante acordo com o trabalhador. Portanto, em vez dos 25% de aumento para os trabalhadores que fazem exatamente o mesmo serviço, mas à noite, é possível, com acordo do trabalhador, substituir esses 25% por uma redução equivalente do período normal de trabalho. E o número 3 ainda acrescenta que, no caso da lecionação em cursos de horário noturno, pode a entidade empregadora optar também, em vez de pagar este acréscimo dos 25%, por fazer uma redução da atribuição de horas letivas não inferior a 25%. Portanto, este artigo a nós dá-nos duas hipóteses. A regra será que o trabalho prestado em regime noturno, que seja, e normalmente o regime noturno é aquele que vai das 10 horas da noite até às 7 horas do dia seguinte, embora para vocês o trabalho noturno seja aquele que começa às 21 horas e que vai até às 7 horas do dia seguinte. Então, todo o trabalho prestado nessa franja horária, em regra, terá um acréscimo salarial de 25%, embora por acordo, ou então no caso dos cursos lecionados em horário noturno, em vez de haver esta majoração de 25%, pode haver uma redução do número de horas equivalente aos 25% no mínimo, em que, no fundo,
o valor a receber é o mesmo, mas o número de horas a trabalhar é inferior. Depois temos então um suplemento remuneratório também muito vosso, que não existe nos outros instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, nem no Código do Trabalho tampouco, que é o suplemento da deslocação entre polos. Salvo acordo em contrário, quando o trabalho for prestado em diversos polos ou estabelecimentos de ensino, propriedade da entidade empregadora, o transporte entre polos ou estabelecimentos, quando for superior a 12 km, será pago pelo excesso a partir do 8º quilómetro. Portanto, isto é quando temos o mesmo trabalhador, ou neste caso um docente, por exemplo, que tenha que prestar trabalho em mais de um polo ou estabelecimento e isso obriga uma deslocação, sendo ela superior a 18, a 12 km, dá direito ao pagamento a partir do 8º quilómetro. Salvo acordo em contrário, as deslocações de casa para o polo ou estabelecimento, que não aquele onde o trabalhador exerce a sua atividade habitual, o aumento da distância percorrida será pago. Ou seja, até é aceitável que, quando eu celebro um contrato de trabalho para trabalhar num determinado estabelecimento, todas as deslocações que eu já faço e que estou disposta a fazer entre a casa de trabalho e trabalho de casa, ninguém mais vai pagar. A partir do momento em que há uma alteração ao meu local de trabalho e eu passo a desempenhar funções noutro local, tudo aquilo que for um acréscimo e uma despesa acrescida, tenho direito a que me seja paga. O pagamento das deslocações previstas nos números anteriores, quando efetuadas em veículo próprio do trabalhador, será efetuado ao valor de 36 cêntimos por quilómetro. Portanto, 36 cêntimos por quilómetro para compensar estas deslocações, sobretudo o excesso a partir do 8º quilómetro. Depois, vimos aqui um artigo muito genérico, que tem por epígrafe subsídios generalidades, que nos diz que os valores atribuídos a título de qualquer dos subsídios não serão acumuláveis com valores de igual ou idêntica natureza que já sejam concedidos pelos estabelecimentos de ensino. Há uma regra muito básica ao nível dos suplementos salariais, que é os suplementos salariais não se duplicam. Portanto, se nós já temos um suplemento com uma idêntica natureza ou com um objetivo bastante semelhante a este, e já o pagamos, não se pagam agora por cima aqueles que resultam dos contratos coletivos de trabalho. Subsídio de refeição é um suplemento salarial que tem que obrigatoriamente estar previsto nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, porque, mais uma vez, no setor privado, ao contrário do que acontece no setor público a lei obriga e todos os anos revê o valor de subsídio de refeição, no setor privado isto não acontece. Então, se vocês procurarem no Código do Trabalho, o Código do Trabalho não vos diz que todos os trabalhadores tenham direito a um subsídio de refeição. São, de facto, os vários instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, como acontece com o vosso, que estabelecem a obrigatoriedade de pagar um subsídio de refeição. E, normalmente, o mesmo artigo que estabelece esta obrigatoriedade prevê o valor de subsídio de refeição e ainda as condições em que há direito ao subsídio de refeição por inteiro, de forma proporcional ou que ele pode ser retirado. Então, o que nos diz o vosso artigo 45 do vosso contrato coletivo de trabalho é que é atribuído a todos os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato por cada dia de trabalho, um subsídio de refeição no valor de 4,85 €, quando pela entidade patronal não lhes seja fornecida a refeição. Portanto, quando é possível a entidade patronal fornecer aos seus trabalhadores a refeição em espécie, este será sempre a primeira opção. Só quando não é possível fornecer em espécie é que há lugar ao subsídio de refeição por cada dia de trabalho, e o número 2 é extremamente importante porque diz-vos que aos trabalhadores com horário incompleto será devida a refeição ou subsídio quando o horário se distribua por 2 períodos diários ou quando tiverem 4 horas de trabalho no mesmo período por dia. E eu digo-vos que este número 2 é importante para resolver o problema destes trabalhadores que não têm o tempo completo num dia, mas também é importante para todos aqueles que trabalham a tempo inteiro e que há um dia em que faltam, por exemplo, 2 ou 3 horas. É perceber como é que nós vamos pagar o subsídio de refeição nesse dia. E aqui o Código do Trabalho diz que têm que trabalhar 5 horas por dia para terem direito ao subsídio de refeição por inteiro, mas aqui o vosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho basta-se
com as 4 horas por dia ou o trabalho prestado em 2 períodos diários. E, portanto, como isto é mais benéfico para o trabalhador, é isto que prevalece sobre o que está no Código do Trabalho. Depois temos, e esta é extremamente importante, a retribuição das férias, porque agora, a dia 1 de janeiro, foi a altura em que nós verificamos se os trabalhadores que estavam de baixa há mais do que 30 dias ou não, se encontravam ao serviço e se venceram os 22 dias úteis de férias. Portanto, verdadeiramente foi agora, no início do ano, que nós pudemos verificar quem é que tem férias vencidas no dia 1 de janeiro e quantos dias é que tem por causa da questão da majoração. Já tínhamos visto isto numa outra formação, a questão do direito a férias e a forma como é calculada. Hoje interessa-me falar convosco sobre a forma como é remunerada e como se processa relativamente ao subsídio de férias. A retribuição correspondente ao período de férias não pode ser inferior à que os trabalhadores receberiam se estivessem em serviço efetivo e deve ser paga antes do início daquele período. Portanto, o normal será pagar a retribuição das férias antes do período das férias. Os trabalhadores abrangidos por esta convenção é devido um subsídio de férias de igual montante ao que receberia se estivesse em serviço efetivo. Portanto, vocês têm aqui uma norma que é excepcional relativamente ao Código do Trabalho, porque o Código do Trabalho diz que a retribuição das férias é correspondente à retribuição base que receberia se estivesse em serviço efetivo. E, portanto, há muitos tribunais que até dizem que na retribuição das férias nem se inclui as prestações remuneratórias. Mas não é isto que resulta deste artigo. Deste artigo, o que resulta é que na retribuição das férias é igual àquilo que o trabalhador receberia se estivesse em serviço efetivo e o subsídio de férias é exatamente no mesmo montante. Portanto, quem recebe a isenção do horário de trabalho, quem recebe subsídio noturno, também tem direito a que eles integrem o período, integrem a retribuição das férias e o respectivo subsídio. O que é que nunca entra na retribuição das férias nem no subsídio? Eventualmente, se vocês pagarem, porque não está sequer previsto no vosso contrato coletivo de trabalho, mas pode ser acordado com o trabalhador, é o abono para falhas. O abono para falhas normalmente é atribuído a quem desempenha funções de caixa e tem que prestar contas daquilo que recebe, e então nesses casos, e é dos poucos casos, é o abono para falhas e o trabalho suplementar. São dos poucos suplementos remuneratórios que só se recebem quando efetivamente se está a trabalhar, porque no período de férias não há lugar a que ele seja pago. O subsídio deve ser pago até 15 dias antes do início das férias, enquanto que a retribuição deve ser paga antes do início do período. O aumento da duração do período de férias não tem consequências no montante do subsídio de férias, quer o aumento, quer a redução, porque o subsídio de férias corresponde sempre a um mês. Portanto, independentemente de um trabalhador ter só 22 dias ou ter 23, 25, porque tem as férias com majoração, o valor que recebe de subsídio é sempre, sempre o mesmo. Qualquer dispensa da prestação de trabalho ou aumento da duração do período de férias também não tem qualquer consequência no montante de subsídio. Portanto, do 4 e do 5 resulta que o subsídio de férias é sempre o mesmo, independentemente do trabalhador ter mais dias de férias ou por algum motivo ter menos dias de férias. O subsídio de Natal tem que ser pago até ao dia 15 de dezembro de cada ano e é equivalente à retribuição a que tiverem direito nesse mês. Retribuição só e diuturnidades eventualmente. Ou seja, enquanto que no subsídio de férias entram os suplementos salariais, no subsídio de Natal não entram os suplementos salariais. No ano de admissão, no caso da cessação e em caso de suspensão do contrato de trabalho, por facto respeitante ao trabalhador, o valor do subsídio é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil. Aqui a lei é muito clara e diz, sem margem para dúvidas, o seguinte, que é, quando o trabalhador está ausente, e aqui é válido, quer por motivos de férias, quer por motivo de parentalidade, durante o período da ausência, quem vai assumir o valor do subsídio vai ser a Segurança Social. No caso do subsídio de Natal, é que é muito importante esta distinção que eu vos vou fazer. Quando o trabalhador está ausente por um período de mais do que 30 dias seguidos e essa ausência transita de um ano civil para o outro, sendo motivada por férias,
e faz com que o trabalhador não esteja ao serviço no dia 1 de janeiro, não estando ao serviço, não se vencem as férias, não se vencendo as férias, ele vai pedir à Segurança Social que lhe pague a prestação compensatória do subsídio de férias relativamente ao tempo em que no ano passado esteve ausente. É o trabalhador que pede, embora haja um formulário para fazer este pedido, e a entidade empregadora, a escola, tem que preencher no formulário aquilo que já pagou eventualmente do subsídio ao trabalhador. Não se esqueçam é nunca de uma coisa muito simples, que é o subsídio que nós estamos a pagar este ano, 2024, aos nossos trabalhadores, diz respeito ao trabalho prestado em 2023. Portanto, é isto que tem que ficar bastante claro quando se vai fazer o requerimento, porque é muito comum a Segurança Social indeferir este requerimento e às vezes nós não percebemos o porquê, e tem a ver primeiro com a altura em que ele é feito, porque há um prazo certo para o fazer, e é o que vos digo, o prazo começou no dia 1 de janeiro, daí eu ter escolhido o tema desta formação para hoje, porque estamos perfeitamente na altura mais certa para o fazer, ok? Muitas vezes, como já vai tarde demais, a Segurança Social indefere, outras vezes indefere porque nós não identificamos corretamente o período relativamente ao qual estamos a pedir o pagamento da prestação compensatória do subsídio de férias. Temos ainda no nosso contrato coletivo de trabalho um outro artigo, que é o artigo 48, que nos fala no exercício de funções inerentes a diversas categorias. E diz assim: quando, na pendência do contrato de trabalho, o trabalhador vier a exercer habitualmente funções inerentes a diversas categorias para as quais não foi contratado, e é possível, perguntarão vocês, claro que sim, desde que nós não baixemos a categoria do trabalhador, porque senão isso é considerado assédio moral, mas nós podemos perfeitamente contratar o trabalhador para uma determinada categoria e depois colocá-lo a desempenhar outras funções para as quais ele tenha conhecimentos, competência e capacidade. E aí vamos pagar ao trabalhador, ele tem direito a receber a retribuição correspondente àquela que é da categoria mais elevada das funções que está a desempenhar. E muito importante esta última parte, que até, desculpem, merece ser sublinhada, e eu vou sublinhar e já vou projetar de seguida, é só tem direito a receber este subsídio mais valorizado enquanto se mantiver o exercício destas funções. Porque é que eu pedi este bocadinho para sublinhar isto? Porque esta é uma questão muito importante relativamente a todos os suplementos, todo e qualquer suplemento remuneratório. Há inclusivamente muita jurisprudência neste sentido que dizem o seguinte: os suplementos remuneratórios são vantagens irreversíveis, só são devidos enquanto durar a prestação do exercício que lhes dá direito. É muito importante mesmo a jurisprudência neste sentido, porque é muito comum os nossos trabalhadores começarem durante 1 ou 2 anos a receber um determinado suplemento e ficarem convencidos de que já não lhes podemos retirar aquele suplemento. Há um princípio geral de facto, mas só relativamente à retribuição, que diz que não se pode baixar a retribuição do trabalhador a menos que haja acordo nesse sentido. Mas isto é só para a retribuição, não se aplica aos suplementos salariais, porque relativamente aos suplementos salariais, eles só são devidos enquanto o exercício que o justifica existir. Portanto, eu pago a um trabalhador trabalho noturno só enquanto ele estiver a trabalhar à noite. Eu pago trabalho suplementar só quando ele prestar trabalho suplementar. Portanto, eu pago isenção de horário de trabalho só enquanto vigorar o acordo de isenção de horário de trabalho. O trabalhador pode ser contratado para exercer funções inerentes a diversas categorias, sendo a retribuição correspondente a cada uma na respectiva proporção. Portanto, nós, no nosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, é o que temos relativamente aos suplementos salariais e aos valores a pagar. Ok? Já vi então, agradeço ao Colégio Dom Diogo de Sousa porque me prestou o esclarecimento necessário do BTE número 45. E agora pergunta-me aqui o José Xavier Silva, chama a atenção para o que consideramos um erro na tabela do pessoal não docente da Madeira, já que um assistente com 15 anos de serviço irá receber mais do que outro com 25 anos de serviço.
importante, mas ó Xavier, era importante, era sobretudo chamar a atenção para esta situação às entidades contratantes do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, porque terá que ser revisto em conformidade. Pronto, portanto, se assim é, e eu não estudei com afinco as tabelas, porque estou agora a ver pela primeira vez, mas se assim é, achava importante que a APEC fizesse chegar essa questão e essa incorreção à CNEF, não é? Que foi quem negociou este contrato coletivo de trabalho em vossa representação. Depois tenho aqui uma outra questão. Quando uma colaboradora está de Só baixa retificava, não à APEC, mas à AEP. é, ok, ok. Sim, mas vocês são associados da APEC, não é? Da APEC, a APEC é associada da AEC, não é? Não, a APEC faz parte também da CNEF. Da Da CNEF, CNEF. integra a Vocês Confederação. diretamente, podem fazer este Sim, sim, pedido de sim, sim, sim. ratificação. Pronto. Tá. Bom, Desculpe, mas na Madeira nós já fizemos esse eco e já está em estudo. e já, desculpe, irmã, não consegui perceber. Já estão a trabalhar no assunto. Pronto, ótimo, ótimo, ótimo. Já foi telefonado, já foi comunicado e estão já a ratificar. Ok, muito bem, ótimo, excelente. Mas agora tem que sair em papel, não é? Tem que ser E estamos a publicado. guardar e comunicamos também para a Secretaria de Educação e há também tivemos de acordo e comunicamos. Quero também da EAP já comunicar com a Secretaria de Educação que iam ratificar o assunto. Ok, ok. Ok, muito bem. Se no subsídio de Natal não entram os suplementos salariais, então pergunta-me aqui a Alexandra, quando uma colaboradora está de baixa por gravidez de risco, desde outubro de 2023, com previsão de parto em finais de maio e depois gozará a licença de maternidade, tem direito ao gozo de férias por inteiro? Tem, porque no caso das baixas por gravidez de risco, e já tínhamos visto isto anteriormente quando estivemos a falar sobre o Estatuto da Parentalidade, vocês têm no artigo 65 o seguinte, que é, não determinam perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de, e coloca-vos aí, por exemplo, a situação em risco clínico de gravidez e a licença parental em qualquer das modalidades. Portanto, não determinam perda de quaisquer direitos e são consideradas prestação efetiva de serviço, significa uma coisa tão simples quanto esta. Significa então que, neste caso concreto, o facto da trabalhadora não estar ao serviço no dia 1 de janeiro é como se estivesse, porque é equiparada a serviço efetivo, portanto, vencem-se os 22 dias úteis de férias. Portanto, quando a trabalhadora regressar das suas baixas, tem direito a estes 22 dias úteis de férias. Se no subsídio de Natal não entram os suplementos salariais, isso inclui o suplemento de coordenação pedagógica, por exemplo, não entram os suplementos salariais, portanto, incluem todo e qualquer suplemento salarial. Está bem, Alexandra? Portanto, quer o que diz no Código do Trabalho, que é retribuição só, quer o que diz no vosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, que fala claramente que os trabalhadores abrangidos pelo presente contrato será devido subsídio de Natal a pagar até 15 de dezembro de cada ano, equivalente à retribuição a que tiverem direito naquele mês. Retribuição, não fala aqui em suplementos salariais, claramente que não entram aqui nem este suplemento de coordenação. Entra a retribuição base, ponto. Está bem? Agora, olhar aqui porque o vosso contrato coletivo de trabalho relativamente à matéria da retribuição não tem a regulamentação total desta matéria e, portanto, é importante nós olharmos aqui para aquilo que resulta do Código do Trabalho. E o que temos no Código do Trabalho é o seguinte. Por um lado, princípios gerais sobre a retribuição. Considera-se retribuição a prestação a que, nos termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do seu trabalho. Portanto, significa isto que aquilo que é a retribuição do trabalhador terá sempre que estar ou no próprio contrato definida, ou nas normas que o regem, nomeadamente no Código do Trabalho e no Contrato Coletivo de Trabalho, ou então nos usos. Mais ainda que a retribuição é contrapartida do trabalho do trabalhador e que, portanto, quando há períodos de não trabalho, não há lugar à retribuição.
A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações regulares e periódicas feitas direto ou indiretamente em dinheiro ou em espécie. Presume-se constituir retribuição qualquer prestação do empregador ao trabalhador. A prestação qualificada como retribuição é aplicável o correspondente regime das garantias previstos neste Código. Depois temos um artigo sobre a questão da retribuição em espécie, a possibilidade de pagar, de dar ao trabalhador, por exemplo, alojamento ou outros suplementos, outras prestações, o direito ao carro, a utilização de veículo pessoal ou assim, outras prestações, desde que não excedam a parte em dinheiro, salvo aquilo que resulte do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e o nosso é omisso nessa matéria. E então agora vem aqui dizer-nos quais é que são as prestações que estão incluídas ou excluídas da retribuição. Não se consideram retribuição ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de instalação ou outras equivalentes que o trabalhador tenha que fazer para se deslocar e para ir trabalhar, as gratificações ou prestações extraordinárias concedidas pelo empregador como recompensa ou prémio dos bons resultados obtidos pela empresa, as prestações decorrentes de factos relacionados com o desempenho ou mérito profissionais, a participação no lucro das empresas. Também aquilo que está de não se considerar o abono para falhas e as ajudas de custo, aplica-se também com as necessárias adaptações aqui ao abono para falhas e ao subsídio de refeição. E o disposto nas alíneas B e C já não se aplica às gratificações devidas por força de contrato e às prestações relacionadas com os resultados obtidos pela empresa quando, quer no seu respectivo título atributivo, quer revistam um caráter estável. Depois, no artigo 261, diz-nos o que é que são as modalidades de retribuição, e nós normalmente aqui não temos um problema grande, nós pagamos uma retribuição certa, ou seja, muitas vezes o que acontece é que algumas empresas pagam uma retribuição variável em que depende daquilo que é a prestação do trabalhador, ou vende mais ou vende menos e isso vai oscilando, ou então mista, em que definem um valor fixo e o resto pode variar em função daquilo que é a prestação do serviço. No nosso caso, não temos aqui questões que se coloquem a este nível. Cálculo da prestação complementar ou acessória, quando disposição legal, convencional ou contratual não dispõe em contrário, a base de cálculo da prestação complementar ou acessória é constituída pela retribuição base e diuturnidades. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que quando, olhem, um exemplo que acabámos de ver há bocado, quando eu tenho aquela norma que me diz que o trabalho noturno corresponde a 25% da retribuição base, é 25% calculado sobre a retribuição base e diuturnidades, e não 25% calculado sobre a retribuição base e diuturnidades e todos os outros suplementos que eventualmente o trabalhador já recebe, por causa daquela questão que já vimos há pouco, que nós não podemos calcular suplementos em cima de suplementos. Depois tem então esta questão da retribuição base, o que é a atividade do trabalho, aquela que corresponde à atividade do trabalhador no período normal de trabalho, e diuturnidade, a prestação da natureza retributiva a que o trabalhador tenha direito como fundamento na antiguidade. Aqui está o subsídio de Natal, e eu acho que aqui também podemos esclarecer, Alexandra, a questão que colocou há bocado, o trabalhador, e esta aqui, no fundo, a nossa norma do nosso contrato coletivo de trabalho não diz nem mais nem menos do que esta, é a cópia, no fundo, daquilo que resulta do Código do Trabalho. O trabalhador tem direito a um subsídio de Natal de valor igual ao mês de retribuição, portanto, nós não dizemos nem mais nem menos, valor igual ao mês de retribuição, ponto. Enquanto que relativamente ao subsídio de Natal diz que é a retribuição e suplementos, aqui é valor igual à retribuição. O valor do subsídio de Natal é proporcional no caso do ano de admissão, porque o trabalhador vai receber relativamente aos meses trabalhados no ano de admissão, no ano da cessação do contrato e no ano em caso de suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao trabalhador. A violação do disposto neste número constitui uma contraordenação grave imputável à entidade empregadora. Agora vejam a diferença entre a definição do suplemento do subsídio de Natal e do subsídio de férias. É que no subsídio de férias diz assim: além da retribuição mencionada no número anterior,
o trabalhador tem direito a um subsídio de férias, compreendendo a retribuição base e outras prestações retributivas que sejam contrapartida do modo específico de execução do trabalho, correspondentes à duração mínima das férias. Depois temos um artigo específico para a isenção do horário de trabalho, que, como nós não temos nenhum artigo no nosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, temos que aplicar este que aqui resulta, que é, se quisermos eventualmente fazer um acordo de isenção do horário de trabalho com um trabalhador, podemos fazer, mas só podemos fazer relativamente aos trabalhadores que tenham uma função de chefia ou de direção ou de administração, ou àqueles que sejam necessários para eventualmente socorrer em caso de avaria, ou para aqueles que sejam necessários para os serviços de manutenção. Então, nestas situações da isenção do horário de trabalho, é necessário fazer um acordo e é necessário depois que nesse acordo se fixe o valor a pagar ao trabalhador por ter isenção do horário de trabalho. Basicamente, como nós não temos nenhuma norma específica com um montante específico para isso, o que se tem que pagar ao trabalhador é o valor equivalente a 1 hora de trabalho suplementar por dia, ou se fizermos um acordo de isenção de horário de trabalho, em que o trabalhador, e não conheço nenhum acordo neste sentido, devo já dizer, em que o trabalhador só trabalha mesmo o período normal de trabalho que está legalmente obrigado a trabalhar, e tudo aquilo que for além desse período já é considerado trabalho suplementar. Se for esse o caso, pagamos 2 horas de trabalho suplementar por semana. Como não conheço nenhuma situação e não é o mais frequente, porque na prática, quando se faz um acordo de isenção de horário de trabalho, o objetivo aqui é que todas as horas trabalhadas para além do período normal de trabalho sejam integradas neste valor e não tenham que ser pagas como trabalho suplementar. Portanto, claramente que o mais benéfico é a regra normal, que não está sujeita à observância do período normal de trabalho. No pagamento de trabalho noturno não temos nenhuma diferença relativamente à nossa norma. A nossa norma, no fundo, acaba por concentrar e adequar aquilo à nossa realidade, mas é na mesma a questão dos 25%, ou a possibilidade de substituir este pagamento por descanso equivalente. Retribuição por exercício de funções afins ou funcionalmente ligadas está igual àquilo que tem no nosso instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, enquanto o trabalhador exercer aquelas funções, tem direito à retribuição mais elevada que lhes corresponde, enquanto tal exercício se mantiver. E agora temos esta norma que resulta da Agenda para o Trabalho Digno, do facto de se ter aqui introduzido isto. Agora nós assistimos na Agenda para o Trabalho Digno a um fenómeno um bocadinho a contrariar aquilo que se tem vindo a fazer desde 2012 até esta data. Reparem que em 2012 o legislador começou a reduzir os valores a pagar em caso de despedimento do trabalhador. Reduziu de 30 para 20 e de 20 para 12. E agora assistimos ao seguinte, que é de 12 passa para 14. Isto no caso do despedimento, no caso da compensação por caducidade, acaba por de 12 passar, ou de 12 ou de 18, dependendo dos casos, passar para 24. Pronto, no caso da compensação por caducidade. E na questão do trabalho suplementar aconteceu exatamente o mesmo movimento de estar a inverter a curva de descida, que é o trabalho suplementar também em 2012 reduziu para metade. Depois houve muitos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que, entretanto, fixaram valores superiores aos que resultavam do Código do Trabalho, e aí prevalecem os valores superiores por serem os mais benéficos para o trabalhador. E agora voltamos outra vez a inverter esta tendência, em que temos esta norma que nos vem dizer que a partir das primeiras 100 horas por ano o trabalho suplementar vai ter o dobro do valor nas primeiras 100 horas. Ora, isto quer dizer duas coisas. A primeira delas é que o legislador não quer que as empresas usem e abusem do trabalho suplementar dos trabalhadores, e a outra é que, se isso tiver mesmo que acontecer, pelo menos que ele seja mais bem remunerado. E temos depois também um artigo, também alterado por força da Agenda para o Trabalho Digno. Basicamente a alteração está no número 3, que foi considerar que era uma contraordenação grave a violação do disposto no presente artigo, que é o artigo 269, com as prestações relativas a dia feriado. O trabalhador tem direito
à retribuição correspondente a um dia feriado, sem que o empregador o possa compensar com trabalho suplementar. Nós temos então duas realidades em Portugal. Eu creio que este artigo não será muito aplicável para vocês, mas, bom, assumindo que há algumas instituições, escolas que funcionam de forma ininterrupta, vamos então falar nas duas realidades que temos. Temos a realidade das escolas que fecham ao sábado e ao domingo e ao feriado, e como tal, se houver alguém que seja necessário que venha trabalhar nesse dia de feriado, vai ser pago com o valor do trabalho suplementar, e o valor do trabalho suplementar é de 50% até às primeiras 100 horas por ano, 100% a partir das primeiras 100 horas por ano e, eventualmente, o direito ao descanso, se houver direito a ele. E depois temos a realidade das escolas, das empresas, das fábricas, que estão dispensadas de encerrar nos dias de descanso e que, portanto, podem perfeitamente estar a trabalhar nos dias de feriado. Que, como estão a trabalhar nos dias de feriado, vão haver pessoas que estão escaladas para trabalhar nesses dias. Para essas pessoas, o trabalho no dia de feriado não é um trabalho suplementar, é um dia de trabalho normal. Como dia de trabalho normal que é, se o trabalhador vier trabalhar nesse dia, terá direito, a remuneração tem sempre, não é? Porque nós ganhamos por 30 dias do mês, não ganhamos por 22 dias úteis, terá direito a uma remuneração de um acréscimo remuneratório de 50% da retribuição correspondente, ou então a metade do número de horas trabalhadas, e vai caber a escolha ao empregador, ok? E relativamente à retribuição, era aquilo que eu tinha para vos dizer. Algumas novidades, poucas, relativamente à agenda para o trabalho digno, mas sobretudo estes grandes alertas com a questão da alteração do salário mínimo e da tabela salarial, e esta questão aqui de que esta é a altura certa para vocês eventualmente começarem a apurar o número de dias de férias dos trabalhadores, a verificarem aqueles que já vêm de baixa por doença do ano passado, e relativamente a esses, se a baixa se prolongou por mais do que 30 dias, como o contrato está suspenso, não se venceram férias. Não esquecer que a parentalidade é serviço efetivo e, portanto, vencem-se férias na mesma. Aqueles que não se venceram férias, vamos começar aqui a ajudá-los a fazer o requerimento para irem eles à Segurança Social pedir o pagamento da prestação compensatória das férias relativamente ao período da sua ausência. A Vânia pergunta-me aqui o seguinte: doutora Filipa, poderia esclarecer uma dúvida, por favor? Se um colaborador iniciar atividade em setembro de 2022 com um contrato a termo certo de 1 ano, qual o valor que irá receber de subsídio de férias no ano de 2023, tendo existido renovação do contrato? Então, a partir do momento em que existiu renovação do contrato, já não estamos a falar de um contrato que começou num ano e terminou no ano civil seguinte, porque se fosse esse o caso, ele tinha direito só às férias proporcionais ao tempo de duração do contrato. Portanto, se iniciou em setembro de 2022, este senhor teve, em 2022, vamos admitir que começou no dia 1 de setembro, teve setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de trabalho completos, tem 8 dias de férias e o respectivo subsídio. Se trabalhou o ano inteiro de 2023 e se ainda hoje continua ao serviço, relativamente ao ano de 2023, teve 22 dias úteis de férias e o subsídio de férias é o equivalente a um mês de subsídio. E depois, no dia 1 de janeiro de 2024, como ainda está ao serviço, vencem-se 22 dias úteis de férias e este ano vamos ter que pagar o subsídio de férias relativamente ao trabalho prestado no ano passado. Ou seja, na prática, há esta duplicação que há sempre. Só não há esta duplicação nos contratos que começam no ano e terminam no ano seguinte. Pronto, Vânia, ainda bem que era o que pensava. Significa que andamos aqui todos a comportarmos direitinhos. A Madalena pergunta: relativamente ao artigo 72, o pagamento de 4% da remuneração anual é sujeito a IRS, Segurança Social, etc., como qualquer vencimento. Eu vou ter que ver o artigo 72, Madalena, porque agora assim de cor não sei, não é? Foi algum que nós aqui estivemos a ver? Eu posso ajudá-la, se me Sim. permite, Sim, que é o seguinte: relativamente ao IRS, isto é um suplemento para, enfim, de alguma forma, ajudar os docentes relativamente, portanto, à questão da inflação de 23. E
há já duas decisões, portanto, dos centros distritais da Segurança Social antagónicas. Braga, que foi aquilo que nós Normal. pedimos, sim, normal, sim, Braga, diz que está isento, portanto, esse pagamento, uma vez que ele é excepcional e, portanto, não é um suplemento Regular, não é? regular, exatamente, ele é excepcional, mas creio que na zona centro, a Direção Distrital da Segurança Social disse exatamente em sentido contrário. Eu admito que isso possa ter a ver com a questão da forma como é que o pedido foi formulado. Relativamente ao IRS, Não, a ou doutora não, ou não. Tem a ver, no IRS acredito que entre sempre. sempre Que- entra, isso aí não há dúvidas. Agora, relativamente, isto mais do que um entendimento da Segurança Social, tem só a ver com uma coisa que está na lei, que é, e vou projetar para vocês verem, a resposta para isto, mais do que estar em qualquer outro artigo, está, deixem-me aqui ver, eu já tinha isto aqui, está no Código Contributivo da Segurança Social, que tem este artigo 46, que diz aquilo que integra a base de incidência contributiva, e tem depois o artigo 48, que diz aquilo que está excluído da base de incidência contributiva. Agora, se não se importa, diga-me só, porque acabou por me explicar esta diferença de entendimentos, mas não me disse qual era este suplemento a que estão a falar. Eu posso ir ver aqui, porque não fui ver, porque mais importante do que aquilo que possa dizer eventualmente o centro distrital é aquilo que efetivamente a lei diz. E, portanto, estamos a falar do artigo 72, certo? Do vosso novo contrato coletivo de trabalho. Sim. Ok. Tem aqui o 71 das disposições especiais. Não estou a ver. Peço desculpa. Benefício único, extraordinário e transitório. Olha, eu diria desde já, e até sem olhar já para o Código Contributivo da Segurança Social, eu diria já que não integra a base de incidência contributiva, e já vos vou dizer fundamentadamente porque é que entendo isto. Porque vejam, o artigo, acho que vocês estão a ver, o artigo 48 diz assim: valores excluídos da base de incidência contributiva. Tem aqui uma série de situações, e no 47 diz assim, porque o artigo anterior, o 46, vou até mais para trás, diz: para efeitos da delimitação da base de incidência contributiva, consideram-se remunerações as prestações pecuniárias ou em espécie que, nos termos do contrato de trabalho, das normas que o regem ou dos usos, são devidos pelas entidades empregadoras aos trabalhadores como contrapartida do seu trabalho. E depois indica uma série de remunerações, e tem aqui esta, a linha D: os prémios de rendimento, de produtividade, de assiduidade, de cobrança, de condução, de economia ou outros de natureza análoga que tenham caráter de regularidade. Ou seja, para integrarem a base de incidência contributiva, era necessário que esta prestação tivesse o caráter de regularidade. E como se dúvidas houvesse, o artigo 47 vai-me definir aquilo que tem caráter de regularidade. Considera-se que uma prestação reveste caráter de regularidade quando constitui um direito do trabalhador por se encontrar pré-estabelecida segundo critérios objetivos e gerais, ainda que condicionais, por forma a que este possa contar com o seu recebimento e a sua concessão tenham lugar com uma frequência igual ou inferior a 5 anos. Portanto, uma vez só que este valor é atribuído, tenho muitas dúvidas de que possa ser considerada uma prestação regular. Portanto, pelo artigo 47 conjugado com o 46, eu diria que não integra a base de incidência contributiva para efeitos da Segurança Social, mas integraria sempre, porque as finanças nunca lhe escapa isto, integraria sempre para efeitos de fiscais. Sim, doutora, esse foi o entendimento que a Direção Distrital de Braga teve, E mas a bem, Direção Distrital de Coimbra não teve. Atenção, que aqui temos que perceber qual é a natureza desta retribuição. A mesma. E aí, se calhar, é importante, se calhar aí estamos é a falar do importante do mesmo. artigo 72, estamos a falar do artigo Estamos a 72, falar do mesmo. Estamos a falar do mesmo. que diz claramente que é excepcional. Exatamente, estamos a falar do mesmo. Agora, foi aquilo que eu disse e vou repetir, peço desculpa, naturalmente deve ter a ver com a forma como foi perguntado. Pois, exato, pode ter sido. E a podem não forma, ter a forma como foi questionado foi podem não ter exatamente igual identificado o ao motivo. Braga. Desculpe, não consegui ouvir. Não, Foi exatamente igual aos moldes que foi feito em Braga.
E aqui a incidência é sobretudo da natureza da retribuição. O que é esta retribuição? Embora excepcional, ela tem a ver com um equilíbrio de salarial. Mas o artigo 72, penso eu, é claro acerca disso. Pois, é muito frequente os centros distritais terem entendimentos diferentes. Portanto, é mesmo muito frequente isto acontecer. A minha questão aqui tem só a ver com isto, que é esta questão do conceito da regularidade. Eu seria levada a dizer que não entra, pelo menos desta vez, a menos que seja uma prestação que se venha a manter de forma fixa. Ou seja, ela tem claramente um caráter extraordinário e compensatório, e, portanto, eu diria que está excluída, por definição, dos dois artigos que acabei de vos falar. Sim? Diz-me aqui. Boa tarde, ainda no artigo 72, o ponto 12. Fiquei com dúvida se considera o dia 1 de setembro para o cálculo do prémio ou não. Terei que ver, está bem? Terei que ver. Para furtar lá. Ok, ponto 12. Não são abrangidos pelo benefício previsto neste artigo os docentes contratados, é isso? Os docentes contratados no dia 1 de setembro de 2023? Não sei se é esta a questão. Será? Qual é o ponto que ficaram com dúvida? Ponto 12. Ok. Fiquei com dúvida se considera o dia 1 de setembro para o cálculo do prémio ou não. Não, o que este artigo quer dizer é que todos os docentes contratados a partir desta data não recebem. Neste artigo parece-me claro, não é? Não são abrangidos pelo benefício previsto neste artigo os docentes contratados após esta data, ou seja, todos aqueles que foram contratados até esta data foram abrangidos, aqueles que sejam contratados após esta data não são abrangidos. Não se importa de me dizer qual é que era exatamente a dúvida, porque eu acho que o artigo está claro, inclusive é até 1. Os docentes contratados a 1 de setembro recebem ou não o prémio? Não recebem. Aqueles que tenham sido contratados a partir de 1 de setembro. Acho que o número 12 os exclui, claramente. A partir de 1 inclusive. 1 inclusive. Ok, quais os suplementos que podem constar do subsídio de férias? Será mais fácil dizer quais é que não constam. Quais é que não constam? Não consta o abono para falhas, não consta o subsídio, o suplemento de trabalho suplementar, porque todos os outros que sejam uma contrapartida do modo específico da execução do trabalho constam do subsídio de férias, integram o subsídio de férias. Reparem que o que diz, reparem que, até mais fácil do que reparem que, é olhar para o que diz o Código do Trabalho. O Código do Trabalho diz que, além da retribuição mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a subsídio de férias, compreendendo a retribuição base e outras prestações retributivas que sejam contrapartida do modo específico de execução do trabalho, correspondentes à duração mínima. O que é contrapartida do modo específico de execução do trabalho? É, por exemplo, a isenção do horário de trabalho, é, por exemplo, o trabalho noturno, é, por exemplo, o trabalho por turnos, é, por exemplo, o subsídio de coordenação, o subsídio de direção. Isto é um suplemento que é contrapartida do modo específico de execução do trabalho. Vocês dirão assim, mas o abono para falhas e o trabalho suplementar também são. Sim, mas eles só são pagos naqueles meses em que, em concreto, o trabalhador desempenha aquelas funções. Enquanto que estes que eu acabei de vos dizer são suplementos que, na natureza do exercício das funções dos trabalhadores, já estão previamente previstos e contemplados. Fui clara?
para o Externato da Luz. Obrigada eu. Não, já fui, eu Não sei se há mais alguma dúvida. Já estamos a entrar em minutos extraordinários. Já ultrapassámos as 17 horas. Doutora Filipa, Senhoras, quer trabalho dizer mais sobre alguma o coisa? Eu, da minha parte, não, mas aguardo que tudo o que vocês me disserem e que entenderem. Já sabem que podem contactar também a doutora Filipa, ela deixa sempre os seus contactos, temos Sim, uma parceria com ela, e estão estejam disponíveis à para vontade, colocarem as questões que tiverem. exatamente. Doutora Filipa, muito obrigado, em nome da Obrigada direção eu. da APEC, Obrigada agradecemos eu. imenso mais esta sessão e eu queria também enviar uma saudação especial para a Madeira, está aqui a irmã Conceição Malho, que representa, no fundo, pastoralmente as escolas católicas da Madeira, seja também bem-vinda. Pode dizer boa tarde, irmã Conceição. Boa tarde, muito obrigada. Já está a dizer, já está a dizer. Muito bem. Está Também quentinho por aí, não é? vejo. Obrigada, não estou Está com quentinho por som. aí, não é? Está quentinho por aí. Aqui Está está tudo mais bem, frio. está tudo bem. Nós aqui vamos arrefecer. Nós Também queria, aquecemos. também queria saudar o Padre Manuel Pato, que faz parte da direção da APEC, já ouvi por aí, não sei se ainda está ou não, e está o Padre António Valério, que é o nosso Já, já vi está por na acaso. vice-presidência da APEC, a quem eu dava a palavra para fazer uma oração final e também nos abençoar a todos. Padre António Valério, faz favor. Não Então, consegui muito dizer. boa tarde a todos e também, pronto, agradecer também à doutora Filipa também esta sessão de esclarecimento, que é assim tão importante. Sim, terminarmos assim também, assim, e esta iniciativa da APEC, pronto, e a oportunidade também juntos podermos também escutar estas coisas, pronto, e acho que é uma oportunidade também na consolidação do nosso corpo como escola católica. Portanto, e vamos, assim, em sentido de gratidão, também nestas questões mais burocráticas e laborais também nos fazem olhar muito para toda a dimensão daqueles que colaboram connosco na missão dos nossos colégios e das nossas escolas, por isso vamos agradecer também a vida destas pessoas e pedir ao Senhor, o seu Espírito Santo, que nos ilumine também nas decisões que temos de tomar, na maneira também de acompanhar os nossos colaboradores, também as decisões que temos de tomar e confiar a Deus os nossos alunos e as suas famílias também neste ano que está a começar e neste novo período. E confiamos tudo isto a Maria e rezamos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é O convosco. Senhor é convosco. vós Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre António Valério. Então, pronto, damos por Obrigada. terminada esta sessão. Fiquem bem, a todos e reitero votos de bom ano e até para o mês que vem ou para o outro. Pronto, é a próxima. Sim, senhor. E como de costume, já sabem que vão receber também o certificado de participação e vão receber dentro de dias também a gravação aqui da sessão. E o PowerPoint, não é verdade, doutora Filipa? É verdade, vai já de seguida. Entretanto, só dizer-vos o seguinte: se porventura sentir a necessidade de formações em algumas matérias, façam chegar esse pedido à APEC, porque nós assim juntamos e em vez de estar sempre eu a sugerir temas, vocês também poderão. Eu sugerirei sempre que surjam novidades legislativas, mas independentemente disso, sempre que vocês sentirem que há um tema que merece aqui ser trabalhado, façam o favor de dizer, está bem? Podem mandar diretamente para o endereço eletrónico da doutora Filipa. Ou também Sim. para a Ou direção, isso, sim, também sim, para a pode APEC. Está perfeitamente, bem? pode perfeitamente. Sim, Sim, senhor. Então, em nome da direção da APEC, uma boa tarde para todos e bom fim de semana. ok, Tarde, obrigada. bom fim de Adeus, uma boa semana. tarde. Obrigada, Deus. Bom fim de semana. Obrigado.